Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. Um aconselhamento que eu tive bastante interessante, que eu espero que possa abençoar grandemente a tua vida, que trata acerca disso justamente que nós estamos aí conversando, não é, meu querido e minha querida? Como fica em relação à nossa ansiedade, não é? Como nós lidamos com esta ansiedade? Aliás, eu sei que é um dos grandes desafios que nós temos tido, não é? A pergunta do ouvinte: a ansiedade é oposta à esperança. Alguém que possui fé ou pensa que possui deveria sofrer deste mal? Como lidamos com a ansiedade de nossos dias? Olha, meu querido, minha querida, é realmente um aconselhamento nada simples de ser tratado, porque muitos sofrem do mesmo mal. Eu gostei do termo que foi usado, não é? Nós podemos estar sofrendo deste mal da ansiedade, não é? A ansiedade, ela tem um fator bastante grave em relação às nossas vidas. Se você ler Provérbios 12, versículo 25, diz que a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Então, meu querido, minha querida, eu espero que essa seja a boa palavra que vai levar você, não é, a refletir nas coisas do Senhor. Meu querido e minha querida, muitas coisas ruins vêm na nossa mente, não é? Nós acabamos projetando coisas. Eu vou estar falando aqui nesse aconselhamento como é que a ansiedade trabalha no nosso coração. Mas eu gostaria de falar que muitas vezes a ansiedade é causada por causa das nossas faltas, meu amado, minha amada. Por que nós ficamos ansiosos? Porque nós falhamos. Eu quero ler para você Gênesis 42, 21, Bereshit. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não acudimos, por isso agora nos sobrevém essa ansiedade. Então olha só, o que acontece? Era aquela situação com Iosef, não é? Ele foi vendido pelos irmãos e posteriormente aconteceu toda aquela situação do irmão se ocultar, não é, deles, não mostrar quem ele era, e aí eles começaram a discorrer um com o outro o que estava acontecendo na vida deles, e essa ansiedade toda, para eles, era uma consequência do próprio pecado. Então, nós temos de tomar cuidado, meu querido e minha querida, que a nossa ansiedade não seja resultado da nossa própria falta, do nosso próprio pecado. Então, o que acontece? Por exemplo, nós fazemos alguma coisa errada e nós, posteriormente, acabamos pensando que aquele mal vai nos alcançar. Eu sempre vou lembrar da minha querida amiga Raquel, a minha amiga Raquel, amada, uma bênção na minha vida, essa mulher de Deus. Ela foi criada dentro da Assembleia de Deus, ela era pequenininha, a mãe dela disse que dava beliscão nela para ir para a escola dominical, não é? E Raquel estava lá na primeira parte do curso de educação na época, não é? Hoje mudou tudo o nome, mas na época era primário. E aí um menininho veio declarar o amor dela pela Raquel. A Raquel ficou desesperada, o menininho deu um bilhete para ela, declarando o seu amor por ela. A Raquel estava em pânico ali, não é? Porque se a mãe dela descobrisse, ela tinha certeza que ela iria apanhar da mãe dela e não seria pouco, não é? Então a Raquel correu para a beira de um rio ali, onde ela estava, e ela pensou com ele, falou: Senhor, se eu jogar esse bilhete de declaração de amor nas águas, minha mãe vai lavar roupa no rio e ela vai vai aparecer o bilhete para ela na hora que ela estiver lavando a roupa. Depois ela pensou: Senhor, se eu queimar esse bilhete, o Senhor tem poder de fazer chover bilhetes na minha mãe quando ela estiver no campo, não é, andando ali. Então o que a Raquel resolveu fazer? Uma criança, gente, ela resolveu comer o bilhete. Só que depois que ela comeu o bilhete, ela começou a chorar, porque ela disse: vou usar o termo de Raquel, viu, meu querido e minha querida? Senhor, agora eu vou obrar, e quando eu obrar, vai sair muitos bilhetes, e a minha mãe vai ler esse bilhete, me ajude. Ela não tinha culpa de ter recebido um bilhetinho de amor, não é? Mas nós, meus amados, quantas vezes
nós temos levado a nossa culpa como ansiedade. Nós fazemos alguma coisa errado, ai se descobrirem, ai se souberem, não é? Então, meu amado, minha amada, esse tipo de ansiedade, ela é consequência do pecado, não é? Como aconteceu ali no caso dos irmãos de José, não no caso da Raquel, porque a Raquel era uma criança, não é? Uma criança com muito medo, ensinaram para ela um Deus muito malvado, um Deus que está com um porrete esperando que o filho tome algum caminho errado para dar na cabeça dele como se ele fosse um prego, não é de apanhar. Então, meu querido, minha querida, essa não é a visão que nós devemos passar para os nossos filhos, não é essa coisa de, olha, Deus está vendo, viu? Gente, o Senhor não é essa pessoa para nós ensinarmos aos nossos filhos isso, não é? Olha só, 1 Pedro 5,6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em seu tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda de redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas resisti-lhe firmes na fé, certo que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a vossa irmandade ao redor do todo mundo, não é? Meu querido e minha querida, é muito importante que você escreva aí, Salmos 38:9, na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não te oculta. Meu querido, minha querida, é importante que você leve ao conhecimento do Senhor a tua ansiedade. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de nós. É o que eu li aí para vocês, nesse texto, que nós já, inclusive, utilizamos ele 2 vezes, mas 1 Pedro 5, versículo 6 em diante, não é? Sede sóbrios e vigilantes, mas resistirem firme na fé. Mas o versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meus queridos, a ansiedade, ela causa alguns dissabores na nossa vida, ela causa alguns estágios na nossa vida. Então eu gostaria de passar alguma coisa para você importante, para que você guarde no seu coração. Eu já tratei isso aqui algumas vezes, não é? Então o filho está atrasado e o celular dele descarregou. Eu já atravessei uma situação como essa, não é? Com a Priscila, nós atravessamos infelizmente muitos reveses na nossa vida. Nós tivemos o quase sequestro da Priscila na porta da nossa casa, não é? A Priscila foi arrastada, mas ela conseguiu, enfim. Mas mudamos de casa até um período com a ajuda de um querido amigo, ao quem eu tenho tanta gratidão pela vida do Cedric Marquand, que mora na Suíça. Esse homem foi usado pelo Senhor para que nós fôssemos morar num apartamento durante o período, justamente esse tempo, onde eu não tinha mais paz, queridos, não tinha paz. Logo depois veio a morte do meu filho, não é? Nós tivemos também no final do ano passado, ano retrasado agora, não é? A minha filha também, nessa saidinha de banco, não é? Foi pega e, olha, cada coisa que nós vivemos, muito assustadoras. E eu ligando a Priscila, já saído aqui da rádio, mas eu não conseguia mais falar com a Priscila. Então, meus queridos, a mente da gente, ela passa da velocidade de 20 km por hora para 220 em um segundo. Nós nem nos adaptamos. E eu via coisas horríveis, eu via coisas terríveis. Eu lembrava do sequestro dela, eu lembrava das coisas que ela já havia vivido na vida dela, e aquilo vindo no meu coração. Gente, eu não conseguia nem pedir socorro. Eu estava no estilo, tudo que tinha acontecido com a minha filha era que o celular dela havia descarregado e eu não conseguia ter contato com ela em virtude do celular estar descarregado. Então, querido meu, querida minha, 90% quase, na verdade 87% das nossas preocupações, elas não se concretizam. Aí você vai me dizer, então, Céu, mas ainda tem 13% que vai se concretizar. Meu amado, nós não podemos transformar um fio de cabelo branco num fio de cabelo preto, não é? Senão a gente não ficava indo no cabeleireiro. Quem pinta o cabelo sabe muito bem, não é? Que a mulher não envelhece, ela enlourece, viu, queridos? A mulher não envelhece, ela enlourece, não é? Parece que a tinta loira é a única que cobre os branquinhos sem dar o tchan, porque eles começam a nascer de novo. Então tem que ficar loira para os homens que não sabem por que as mulheres pintam o cabelinho de loiro, não é?
É porque é a única tinta que segura um pouco mais a cor do cabelo branco que está chegando, porque nós mulheres não gostamos, a maior parte de nós temos de dizer, nós não gostamos de cabelos brancos, não é? Então, meu querido e minha querida, é importante que você compreenda que a nossa ansiedade, esse dia do que aconteceu com a Priscila, meu marido foi muito paciente comigo, falou, querida, você não pode estar atenta às coisas do passado. Então, o que eu estou dizendo para você, meu amado, não é uma coisa que eu não tenha de praticar na minha vida todos os dias. Não é? E meu marido dizia isso para mim, não é porque nós perdemos um filho que nós vamos perder outro, não é? E nós temos de saber que a nossa vida está colocada nas mãos do Senhor. Mas aquele dia, meus queridos, eu larguei o carro, nem sei onde que eu larguei, eu sei que eu entrei pelo metrô, procurei ali alguém que estivesse no metrô, que pudesse anunciar, que a Priscila pudesse aparecer em algum lugar, e para ajudar um pouquinho, o metrô teve problemas, por isso que ela não chegava, o metrô ficou paralisado por um problema justamente de alguma coisa que caiu ali nos trilhos, e a Priscila não tinha como se comunicar. Depois ela conseguiu, acho que até um celular de uma pessoa, me ligou, ela foi até um orelhão, tinha de ter cartão e ela não tinha, porque ela tinha o celular dela, para que ela, não é? Agora ela já anda com cartão, não é? Porque ninguém quer causar ansiedade no coração de ninguém. Mas, meu querido, minha querida, isso é uma coisa que nós temos de nos ensinar todos os dias da nossa vida. Eu me lembro muito, meu querido e minha querida, de um querido pastor chamado Edson Rebuchini. E o pastor Edson, ele tinha uma igreja na Taliba Leonel, e quando ele estava ali com essa igreja, o filho dele, que hoje é um ministro da Palavra do Senhor, ele foi correndo por causa de um pipa na rua, e um caminhão o pegou. E quando o pastor Edson saiu para ver o que havia acontecido, já a pessoa que atropelou pegou o menino, colocou dentro de um outro veículo para socorrê-lo, e ele nem viu para que hospital haviam sido levado um menino. E vinha na mente dele o funeral do menino. Vinha na mente dele ele falando para a esposa dele que o menino havia morrido, porque a quantidade de sangue que o Wesley deixou ali na rua era muito grande, uma criança sangrar daquele jeito. Todo mundo olhava e não tinha esperança mesmo. E o pastor Edson começou a repreender os pensamentos dele. Me ensinou muito isso, me ensinou demais, como me ensinou a atuação deste homem em relação à ansiedade. Mas, querido meu, querida minha, isso é um exercício que nós temos de ter continuamente, porque a nossa mente é fatalista, as notícias são fatais, tudo que você liga, o jornal sai sangue, no televisor sai sangue, não é? Você tem, até, não sei nem por que está faltando tanto sangue aí nos hospitais, porque é só colocar a bacia embaixo da televisão, porque o dia inteiro é sequestro, é morte, é bala perdida, é estupro, é tudo isso, é tudo isso. Então, meu querido e minha querida, eu estou falando nós, me incluindo nesse nós mesmo, não estou falando para você, estou falando para mim mesma, todos os dias da minha vida. Quando vir a minha ansiedade, quando me vindo o temor, eu hei de confiar em Ti. Em me vindo o temor, eu hei de confiar em Ti. Então, meu amado, minha amada, eu peço a você, olha, eu estou falando com você como alguém. Olha, quem teve a experiência de perder alguém amado, eu tive essa dolorosa experiência, eu sei o que é receber uma má notícia. E é claro que nós ficamos ali traumatizados, e onde a ferida é aberta, nós ficamos esperando outras más notícias. Mas olha, esse versículo que está na minha mente, no meu coração, em me vindo o temor, eu hei de confiar em Ti, no Deus que por mim tudo executa. Meu amado e minha amada, nós não temos poder nem autoridade sobre o nosso futuro, meu querido e minha querida. Quando eu estou falando para você, estou falando para mim, aquela mãe que entrou desesperada dentro do metrô para saber notícias da filha ou se tinha acontecido alguma coisa com os trens. Então, o que eu peço a você, não deixe a sua mente fazendo esses filmes de terror, não é? Olha, filme de terror só tem valor para aquele que escreveu e para quem produziu, que ganhou dinheiro, viu, meu querido, minha querida? Para nós não tem valor algum essas coisas. Não permita que essas coisas invadam a tua mente, ocupem a tua mente. Vai ter uma reunião lá na empresa para demissão. Meu querido, não vai fazendo já, eu vou ser demitido, eu já sei que eu vou ser demitido. Não seja lá o homem do macaco. Você sabe a história do macaco? Já deve ter ouvido a história do macaco, não é?
quebrou lá o carro do rapaz, né? Justamente o pneu furou numa estrada, aquela estrada que não se vê ninguém. Lá no final da estrada ele viu uma luzinha de uma casinha lá no fundo, tinha que andar 4 quilômetros para chegar até a casinha, não é? E ele foi no caminho, mas eu vou chegar de madrugada, vou pedir um macaco emprestado para o homem vai falar, vai embora, o que você está aqui, você é ladrão, vai me receber com uma garrucha no meu nariz. Quando ele chega lá, depois de 4 quilômetros andando, ele bate na porta, não é? Aí o dono da casa abre, ainda limpando os olhos, aí ele fala, fica aí com o seu macaco. Gente, ele nem pediu o macaco. Ele foi fazendo tanto negócio na cabeça dele, no caminho todo, 4 quilômetros andando, e pensando que ia incomodar o homem, que ele já chega lá com os 4 pés, né, no peito, não é? Dando... Como que pode uma coisa dessa, não é? Então, meu querido e minha querida, eu peço para que você, e peço para mim todo o tempo, não é? Eu não estou te ensinando algo que não é uma prática da minha vida. Não é? Que nós possamos cuidar dos nossos maus pensamentos, nós possamos cuidar dessas coisas que querem nos causar um desespero, uma ansiedade, uma coisa que não tem. Quantas desgraças poderiam ser evitadas se as pessoas não fizessem essas maquinações infernais, não permitissem que as suas mentes fossem usadas para maquinações infernais. Então, seja você um diferencial, seja eu um diferencial na nossa geração. E me vindo o temor, eu hei de confiar em Ti, o Deus que por mim tudo executa. Coloque isso como uma premissa no seu coração, que esse ano que se inicia, a sua ansiedade possa ser completamente controlada por aquele único que tem o poder de lidar com o teu futuro.